Será que eu e você temos? Vamos refletir um pouco sobre esse preconceito, não sobre ramificações e derivações no sentido de homofobia, racismo, essas coisas, mas mais na essência do preconceito. Vamos entender seus malefícios, preconceitos escondidos que nós temos no nosso dia a dia em outras áreas, em outras formas de funcionar, que podem estar afastando eu e afastando você dos resultados que talvez você deseje alcançar na sua vida, bloqueios que talvez podem ser fenômenos de preconceito. Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo o indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais e mais um monte de curso aí que, se ficar falando, é live só para falar de curso e de formação. Tá? Então vamos entender um pouco mais sobre esse preconceito, essas pré-concepções. Sobre isso que eu vou falar, pré-concepções. Forma de você refletir diferente, identificar diferente, para pensar diferente. Tá? Então, só um tempinho, vai balançar um pouco aqui, vou desaparecer da tela que eu tenho que caminhar essa live para alguns lugares, tá? Já já eu volto. Deixa eu achar aqui. Pronto, voltei. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, tá? É um assunto polêmico, é um assunto que às vezes gera desconforto nas pessoas, que às vezes é enviesado e que dá para expandir para vários campos diferentes, né? De subtópicos dentro desse tópico. Mas vamos lá. Nosso cérebro tem uma forma de funcionar. Então tem vários estudiosos sobre processo de aprendizado, né? Tem o processo de aprendizado de Piaget, de Vygotsky e de outras pessoas ali, outros teóricos do Papalha e outros teóricos do desenvolvimento, né? Que está associado ao aprendizado. E o que isso tem a ver com preconceito? Tudo a ver. Porque concepção, ter concepções, está ligado a ter aprendizados. O nosso cérebro, ele faz muito o sistema de associação. Então, com base nos conhecimentos que eu já tenho, com as experiências que eu já vivi, do que eu já ouvi dizer, quando vem uma informação nova ou algo diferente, eu vou acomodar isso em alguma pasta. Eu vou pegar alguma pasta e vou aplicar esse conhecimento prévio para assimilar. Então, muitas vezes, o preconceito, a preconcepção, é esse funcionamento cerebral acontecendo. É um atalho. Eu vou categorizar isso. Ah, isso parece que é... Esse assunto novo parece que é dessa pasta aqui. Então, ponto. Eu categorizo para ter uma assimilação mais rápida. Eu atalho o caminho. Seja para tomar uma decisão, seja para uma questão de grupo, de relacionamento em grupo, tá? Associado para ter uma percepção mais rápida dos fatos. Só que às vezes esse atalho é muito benéfico e ajuda você a tomar uma decisão mais rápida, positivamente. Mas às vezes isso pode também te associar a erros, porque você não tem um conhecimento tão prévio daquilo, tá? E aí, para tomar essas decisões, para fazer essas acomodações, a gente vai se pautar na probabilidade maior, que a gente tem noção de que pode acontecer as coisas, em nossas experiências, em nossas crenças. E aí que vai começar o mecanismo da preconcepção. E a gente tem que entender que, por causa desse funcionamento cerebral e de características emocionais, eu e você somos preconceituosos. Porque nós temos a tendência de ter preconcepções das coisas. A nossa primeira iniciativa é essa. Então, para a minha visão pessoal, o problema maior não é ter ou não ter o preconceito, porque todos nós temos preconcepções. Agora, como nós lidamos com isso? Eu tenho uma preconcepção, peguei uma informação, peguei, generalizei, assimilei com alguma pasta que eu tenho, isso é isso e pronto, acabou. E eu tomo isso como uma verdade e já era. E vou vomitando e pregando isso, atacando o oposto. Isso é um problema. Então, ter ou não ter o preconceito não é o objetivo, não é a questão inicial, a questão central. E sim como eu lido. Eu tenho que identificar que eu sou preconceituoso e tenho a tendência a ter preconcepções. Porque eu sou um ser humano e meu cérebro funciona assim. Tá? Principalmente diante de coisas diferentes e novas do meu campo de conhecimento, das minhas experiências. Então, o objetivo aqui
vai ser você entender melhor esses funcionamentos, tomar consciência desse possível problema que pode conduzir a erros de vários aspectos, para você ter uma gestão melhor sobre isso e não ser vencido e travado pelos seus preconceitos. Porque o preconceito ele pode te travar e fazer ponte associado com outros problemas, impedindo você de ter a vida que você gostaria ou deveria estar tendo. Ok? Então vamos lá. Geralmente o preconceito vai estar associado com qual postura? Com a postura de julgamento, com a emissão de opinião, e está associado aos seus pensamentos, associado a que você gosta e não gosta. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo outro, julgo como certo, julgo como errado, a minha opinião é essa e tal, e eu vou manifestando isso. Tá? Ter opinião não é um problema. Fazer julgamento também não é um problema. Eu já fiz uma live falando sobre julgamento aqui. Ter pensamentos, talvez não tão agradáveis com as coisas que você não gosta, também não é um problema. O problema é quando eu quero externalizar isso de uma maneira ofensiva, na qual eu prejudico terceiros ou a mim mesmo, por eu não me abrir a uma possibilidade, por eu não me questionar um pouco mais. Tá? E outro problema do preconceito, para mim, é a generalização. A gente tem a concepção de generalizar, por exemplo, o fato de homem fazer psicologia já é estatisticamente menor, então já tem preconceitos. Preconceitos hoje em dia é sobre procurar ajuda psicológica, por qualquer motivo que seja. Tem pessoas que não vêm por causa do preconceito, das coisas, ou seja, das preconcepções, da falta de conhecimento, de achar que é isso, aquilo outro, de achar que está ficando louco, e o que os outros vão achar e pensar, vai ser fraqueza, vai ser isso, o que uma outra pessoa vai falar da minha vida. Ou seja, não pesquisou sobre depoimentos de pessoas que fez terapia, de como funciona a terapia, não investigou sobre o profissional, não quis testar, e assim por diante. E por causa dessa sua preconcepção, você acaba se impedindo de fazer terapia, ou acaba impedindo uma outra pessoa próxima de você que queira fazer terapia, e você vomita essa sua opinião e também impossibilita ou dificulta a melhora, a busca de ajuda dessa outra pessoa. Então aí que começa a ser o problema do preconceito. Porque em feito em cadeia parece que é uma coisinha besta, parece que é só uma opinião besta de uma coisa que você não gosta. Tá? Mas eu vou deixar aqui para você qual que é a melhor orientação. É tão simples, mas vocês não executam, né? É tão simples, mas as pessoas não colocam em prática para quando você... Qual postura que você tem que ter, o que você tem que falar quando aparecer uma situação que você tem um preconceito, ou seja, uma concepção prévia, sem se aprofundar o suficiente para emitir uma opinião boa. Então você tem que ver se essa opinião que você vai emitir está embasada no quê? Em que evidência, em que dado, em que característica? É positiva ou negativa? Vai ajudar ou não? Porque opinião por opinião para vomitar opinião é desnecessário, né? Pelo menos eu acredito isso. Ah, eu só acho que vai ajudar alguém? Então não interessa o que você acha. Tá? Agora, se a sua opinião realmente vai ajudar, você está querendo falar por empatia e não para ser ouvido ou para vomitar a sua regra e se achar alguma coisa voltado para você com egoísmo, então fica quieto. Fale se for com bondade, com empatia, para o benefício da outra pessoa. Tá? E essa é uma das principais ferramentas de antídoto para o preconceito. Tá? Empatia e gentileza. Tanto com você mesmo, tanto com outros. Só que além de empatia e gentileza, humildade também ajuda o preconceito. Humildade para eu não ficar com vanglória de achar que eu já sei de tudo e que eu sou 100% certo. Humildade, empatia, gentileza são fundamentais para a gente combater as preconcepções que nós temos sobre fatos, pessoas, grupos e realidades. Sobre nossos pais. Tem gente que tem preconceito com o pai, sem entender a história do pai e da mãe, fica lá acusando, fica nutrindo sentimentos de ódio, de amargura, de rebeldia, porque meu pai fez ou deixou de fazer, minha mãe fez ou deixou de fazer. Isso é uma preconcepção, porque às vezes você nem conhece 100% da história. Se você não sabe o que passa realmente pela cabeça da pessoa, porque você não sabe ler pensamento, tudo aquilo que você pensa sobre aquela pessoa tem a tendência de ser uma preconcepção. Aí vocês já perceberam como o preconceito também, nessa ideia da preconcepção, interfere nas suas relações conjugais, com pais e filhos,
e assim por diante, tá? Então, a prática do preconceito, a pessoa acaba conceitualizando, ela vai trazer um conceito de algo sem sequer saber propriamente daquilo. E fala com uma autoridade que, meu Deus do céu, porque é assim, ponto, acabou, com base no quê? Está tirando da onde esse conhecimento? Né? Está tirando da onde? Tirou do sovaco, debaixo da cabeça? De que bueiro você tirou esse conhecimento? Então, mesmo que você queira emitir um conhecimento que você não tem clareza, você pode deixar isso claro. Olha que redundância, né? Contradição. Você pode comunicar assim: olha, eu não estudei tanto isso, então minha formação pode ser um pouco errônea. Mas até onde eu sei, com base no que eu acredito, com base no que eu percebi, e não é certeza que essa percepção foi certa, sobre esse assunto, eu percebo e eu acredito assim, 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 assado. Eu percebo. Agora, quando eu falo, realmente, porque isso aí, tudo tal coisa, tudo realmente assim, porque só acontece isso, coloco generalizações e palavras, não é porque só não. Isso aí já é uma atitude preconceituosa, já está errado. Tá? Mas tem como a gente ir treinando essa postura nova. Porque não é se você gosta ou não gosta de algo que você tem que emitir um juízo de valor. Não é porque você não gosta de tal assunto que você vai atacar aquilo que você não gosta. Não é porque o problema, a diferença está associada a algum terceiro que não é do grupo ou de uma característica que não é sua, que necessariamente você vai emitir um juízo de valor ou vai emitir uma piada ou alguma coisa nesse sentido. Não é porque você não tem aquele conhecimento que aquilo vai te ameaçar, ou que o outro é diferente, ou que o outro seja mais ou seja menos. Só que a gente tem a tendência a atacar o diferente, a atacar o que eu não gosto, a desprezar o que eu não conheço, ou aquilo que me ameaça. E preconceito tem muito a ver com ataque. Tem muito a ver com ataque. Tem muito a ver com a tentativa de, por me defender, por medo, atacar aquilo que seria diferente, ou menosprezar, ou diminuir, trazer alguma certa irrelevância. É até um mecanismo de defesa, tá? Então a gente não tem o direito de atacar, de ferir nenhum grupo, nenhuma pessoa, por causa de diferenças e por causa de coisas que eu não concordo. Eu não preciso concordar, preciso respeitar. Respeitar não é ser de acordo, respeitar nem sempre é apoiar, respeitar não é levantar a bandeira, respeitar é não atacar. Pelo menos eu acredito nisso. Certo? Não atacar. E não é tipo assim, não atacar, porque tem, às vezes quando a pessoa fala, não tem nada contra fulano, contra tal grupo, contra negro, homossexual, mulher, homem, religioso, sei lá, qualquer grupo que seja. Não tem nada contra, desde que não aconteça, não seja uma realidade próxima de mim, da minha família, desde que não sente ao meu lado. Isso aí é preconceito velado também. Existe muitos preconceitos inconscientes e velados. Mas a gente tem que se questionar. Diante de situações, de tomadas de decisões, onde eu vou tomar, não vou fazer isso porque fulano, porque toda mulher isso, porque todo homem aquilo, porque independente da preconcepção, se questione. Eu estou tomando essa decisão com base em que dados, com base em que conhecimento, com base em qual crença? Faz 100% sentido? Que talvez eu não esteja levando em consideração questionamentos básicos, que eu já falei aqui mais de uma vez, que também é aplicado aqui nessas áreas. Tá? A psicofobia eu já anotei aqui, já falei, que é justamente esse ataque a quem tem algum transtorno mental, achando que é frescura, achando que é bobagem, a busca de auxílio de tratamento, seja psicológico, com psicólogo, com psiquiatra, com neurologista, por causa de alguma disfunção emocional ou neuro, né? A gente hoje fala transtornos neuropsiquiátricos, né? Sem ficar atacando ou julgando ou menosprezando essa pessoa, essa característica. E aí a gente tem que olhar para a nossa própria intolerância, o quão intolerante eu e você podemos ser ou estamos sendo. Intolerante com as nossas diferenças, intolerante com aquilo que foge do nosso controle, intolerante com aquilo que nós não dominamos ou não conseguimos fazer. Às vezes o preconceito pode estar associado à inveja, né? Eu já falei sobre inveja aqui, e essa intolerância está muito ligado também
a nossa desregulação emocional, a dificuldade de controlar nossos impulsos. E é por causa disso eu fico, para atalhar o caminho, como a gente já viu, impulsivamente eu carimbo aquele tema, aquela situação, aquela pessoa, aquele grupo de determinada coisa. E geralmente são carimbos e rótulos pejorativos, negativos, né, que depreciam aquela pessoa, situação, tema. Só que muitos preconceitos que você pode estar tendo é sobre você mesmo, sobre as suas próprias habilidades, pelas suas próprias competências, de você se julgar e julgar e dar o veredito negativo sobre si mesmo. Então, quais são as preconcepções que você está tendo de você? Sabe por que preconcepção? Conceito prévio, um conceito fraco, indefinido. Tem gente que tem uma visão indefinida de si porque não se conhece, porque não se aprofundou, porque não tem uma autoimagem positiva, porque por feridas e dor não está interiorizando o suficiente para se conhecer. Então, sua própria relação com você mesmo é preconcebida. É com base no que os outros falaram ou disseram que era para você fazer e como deveria funcionar. Tá? Então, olha só como a preconcepção atrapalha a sua vida. Te afasta de possibilidade de transformação simplesmente porque você deduziu e achou que não era bom, que fulano, que beltrano, que aquele grupo não presta ou não é bom. Se abra mais, se permita conhecer um pouco mais. Porque, por exemplo, quando eu fui escolher psicologia, escolher não, né? Quem conhece minha história sabe que não foi simplesmente uma escolha minha, foi num processo de oração enquanto eu estava fazendo terço. Enquanto eu estava fazendo terço, no momento de oração, Deus me colocou, me falou, quero psicologia, que você vai fazer psicologia. Tive um momento lá, estou aqui. Quando eu fui realmente entrar na faculdade, muitas pessoas que eu vim do meio religioso, né? Muitas pessoas, mas psicólogo, questiona muita fé, vai acabar virando ateu e sei lá o que. Então eu me preparei para falar o seguinte, falei, quer saber? Minha fé eu sei que não vai ser abalada. Mas realmente pode aparecer questionamentos lá e pessoas, e realmente tinha ateus na minha sala, que podem atacar a minha fé e eu tenho que evangelizar lá, eu tenho que estar pronto. Tinha um amigo meu que era ateu, hoje nem sei se é mais. Falei, por que você é ateu? E me abri, perguntei para ele, questionei um monte de coisa e fui atrás de questionar a minha fé. Quais são os maiores questionamentos e tudo mais. Eu me preparei, me abri para me questionar para os pontos fracos de tensão das maiores gargalos. E tive até uma experiência muito positiva, me senti com a minha fé muito mais viva e fui para a batalha, né? Para os possíveis ataques prontos e mais preparados. Porque a preconcepção era o quê? Que na faculdade de psicologia sua fé e a minha fé seria atacada. Então eu me preparei, eu fui atrás, eu estudei, eu me permiti ser questionado. Eu me abri para o questionamento, para o novo, para o desafiador, porque talvez trazia medo ou desconforto. E às vezes é isso que a gente tem que fazer para o preconceito, para as nossas preconcepções, para tudo aquilo que eu não tenho conhecimento suficiente e fico emitindo opiniões generalistas. E às vezes violentas, intolerantes, totalmente desreguladas. Se questione, olhe para dentro de si, o que tanto te incomoda nessa situação, o que talvez você deveria saber mais. Porque é o seguinte, Matheus, eu não quero saber mais, eu só tenho uma preconcepção mesmo. Então ok, porque realmente a gente não tem que saber de tudo. Mas se você não quer saber mais, para omitir uma opinião mais decente, então não omita opinião. Só fala, cara, eu não sei o suficientemente disso. E essa é a postura que eu ia falar para vocês terem, né? Então assim, olha, eu não fui a fundo, não estudei tanto, então é melhor não omitir, é melhor não falar nada, não tenho nada a dizer, nada a declarar sobre isso. Ou, com base no que eu sei, com as minhas crenças, no que eu consegui perceber, é uma opinião totalmente infidedigna, infiel, mas para mim, no momento é isso. E se abrir para uma pessoa questionar, não, você está pensando errado, porque na verdade é isso, você já pensou? E se abrir para isso, está aberto. Essa é a melhor postura que você pode ter na sua vida para qualquer tema que seja, tá? Qualquer tema que seja. E se manter firme a essas posturas preconceituosas, a essas atitudes de preconceito, é um atestado, sabe do quê? De intolerância. É um atestado de baixa introspecção.
de autoconhecimento pouco. É um atestado de ignorância, de arrogância do saber. Ou seja, denuncia a sua ignorância. E muitas vezes acaba sendo também uma covardia. Então, se você é preconceituoso mesmo e não quer mudar e não se coloca como humilde e afirma as coisas sem saber e acha que é melhor e que tal e que é assim mesmo, e generaliza e faz afirmações categóricas com pouco conhecimento de caso, com baixíssimas referências, então você está assinando um atestado de covardia, de ignorância, de arrogância, de baixa introspecção e de intolerância. É isso que você é. Mateus, mas aí você está combatendo o preconceito tendo uma preconcepção. Exatamente. Boa percepção do seu lado. Tá? Por isso que agora eu vou falar da maneira mais correta. Então, provavelmente, você que se mantém nessa postura, com base no que eu acredito e no que eu estudei, posso até estar equivocado e não acertar todas as vezes. Você pode refutar se você quiser. Mas as pessoas que eu vejo com um preconceito muito rígido e que realmente se acham assim, se acham que estão com a razão e falam coisas muito fortes, categóricas, com autoridade, coisas que nem sabe, com baixa referência, essa pessoa tem a tendência de ser muito covarde, ignorante, arrogante, com baixa introspecção e intolerante. Então estou omitindo uma opinião. E está mostrando que nós temos preconcepções a todo momento. Ao momento que você olha para a minha cara e vai ver, sei lá, esse óculos, essa barba, essa camisa, esses livros e todas essas imagens, você já vai estar tirando uma preconcepção. O Mateus é isso, o Mateus é aquilo, com base no que você vê de informações, de formas do meu ser, do meu comunicar aqui na live, dos meus conteúdos, você vai começar a deduzir, o Mateus é paciente, o Mateus é estressado, nossa, o Mateus é muito intelectual, nossa, o Mateus é muito focado. E às vezes na prática eu não tenho todas essas habilidades que você esteja deduzindo. E muitas vezes você vai deduzir isso mais positivo, às vezes me jogando para cima e se colocando para baixo, fazendo uma comparação infidedigna, infiel, errônea. Porque você está com uma preconcepção sobre você mesmo também meio que ruim, né? Então, coloque isso na cabeça, todos nós somos e fazemos preconcepções. A questão é como lidamos, como nós nos abrimos e tomamos consciência do problema para nos impedir de sofrer o dano maior sobre isso. Tá? É isso, ir mais fundo, ou, se não quiser, deixa para lá. Não coloque opinião, juízo de valor. Se você não sabe o suficiente, não te atrai, não opine nada. Tá? E muitas vezes, o que está associado também ao preconceito, a falar mal de terceiros, é uma característica cultural do brasileiro, né? De querer ficar falando da vida do outro, se preocupar com a vida do outro, porque não tem introspecção, não olha para a sua vida, ou sua vida está com pouco problema, ou problema demais, e fica olhando a vida do outro, querendo fazer isso palco para meio que esquecer dos seus problemas. E isso dá brecha para ficar tirando essas preconcepções, porque a fofoca da vida do outro, dos famosos, do BBB e de sei lá qualquer outra coisa, não passa de preconcepções, porque a gente não tem uma leitura mental, a gente não consegue ler o pensamento das outras pessoas. Então, a não ser que você conviva com essa pessoa, a não ser que você seja seu paciente, né? Na terapia, mesmo assim na terapia, né? Só você realmente é capaz de construir o maior, se conhecer plenamente. Às vezes o terapeuta, alguém que convive, sabe mais de você do que você mesmo, isso pode acontecer. Mas isso deve ser uma realidade que vai se mudando com o tempo, tá? E aí vai gerando também, esse preconceito vai gerando brigas, disputas, de tensões de certo e errado. Não que eu não acredite numa relatividade extrema, que o certo e errado é relativo. Eu não consigo defender essa tese e acreditar nisso. Eu acredito no certo e errado, no justo e injusto, tá? Seguindo os parâmetros e a lei divina. Eu acredito nisso, tá? Mas realmente, às vezes, o certo e errado de coisas mais simplórias
de como varrer uma casa, de como dirigir um carro, de como fazer, sei lá, alguns outros temas, desperta também muitas brigas e preconcepções, né? E qual que é o preconceito, qual que é o prejuízo que o preconceito pode te trazer? Porque por você estar arrogante, você acha que você já sabe de tudo, isso te afasta do conhecimento, tá? Você se fecha, você não cresce, você fica somente com mais do mesmo, bebendo sempre da mesma água, né? Ou seja, se tiver contaminada, você não vai para pegar outra fonte. Então você não cresce, você fica rodando numa espiral muitas vezes negativa. E esse é o prejuízo. Então evite se fechar demais. Lógico que aberto demais, tudo que é demais não é bom, óbvio, né? Mas se abra para novas concepções, novas ideias, novos aprendizados, novas relações. Testou, pegou informação suficiente, conseguiu emitir algum juízo que para você não se adequa, vai, quando você emitir alguma informação, fale, com base na minha experiência, na minha informação, minha ideia é essa, mas pode estar equivocada ou errada. E se abra para você também não ficar estagnado e impedido de crescer, tá? E aí a manifestação desse preconceito vai ser nas suas deduções, nas distorções cognitivas, principalmente ali na leitura mental, em dissociações da realidade. Porque não deixa de ser, o preconceito é você focar mais na sua imaginação do que na realidade dos fatos. Já percebeu isso? Você fica na sua imaginação, nas suas preconcepções, que tudo isso é imaginário, e às vezes esquece de olhar a realidade dos fatos, fontes e experiências mais fiéis e fidedignas. Está associado também a esse ataque, porque o preconceito é um ataque, é uma defesa, que é um ataque por medo. Medo do diferente, medo do conhecimento que você não tem, medo do grupo da pessoa que não é conivente com aquilo que você acredita ou prega e você tem medo. Essa diferença te assusta, mas nós vamos ver porque talvez essa diferença te assusta, tá? Muitas vezes também esse preconceito, esse não se abrir, é porque você tem medo de que talvez pegar alguma coisa diferente, o grupo não aceitar. Então você até para se manter pertencente ao mesmo grupo, familiar, social, de trabalho, que seja, você vai manter as preconcepções para se manter no mesmo padrão, ou seja, como foi dito, sem se abrir para o crescimento. Então, a busca de se manter no grupo. E a fraqueza, na verdade, né? A fraqueza da sua autoimagem. Às vezes, a minha autoimagem não muito bem definida vai me manter uma postura preconceituosa. Então, medo do diferente, busca de manter no grupo e uma fraqueza da sua autoimagem, do meu eu, vão ser os mantenedores dessas ações preconceituosas, seja voltado para você, com você mesmo, para outras pessoas, grupos, temas e assim por diante. Seja por cor, raça, religião, orientação sexual, escolha profissional ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Então é uma afirmação antes de conhecer, antes de ter o contato real com o diferente, você vai emitir suas opiniões errôneas, tá? E qual que é o objetivo disso? Afastar ou excluir, tá? Eu afasto porque aquilo me gera um desconforto. Eu excluo para ficar mais fácil e eu não ter que ficar lidando com isso. Boa noite, pessoal que está chegando aqui, tá? E aí eu já falei sobre a tolerância passiva, que é aquela tolerância, nada contra, desde que não seja perto de mim. Isso é uma tolerância passiva, que uma intolerância velada, né? E seria mais adequado uma tolerância ativa. Não quer dizer concordar, mas quer dizer tolerar, respeitar, tratar bem, tratar como qualquer pessoa normal, tá? E se você não gosta do tema, beleza, se distanciar, não se interessar, não apoiar, mas também não ficar emitindo juízos de valores negativos, ok? Porque talvez o próprio não falar, não se expor, ou se distanciar já possa ser um negativo suficiente. Então aprenda a se questionar um pouco mais. Se questione, será que eu não estou sendo preconceituoso e preconceituosa sobre esse tema, sobre essa decisão na minha vida, sobre essa imagem sobre mim, sobre meu parceiro, minha parceira, sobre essa situação, sobre essa pessoa?
Quais preconceitos velados, inconscientes podem estar interferindo em mim agora, nesse momento? Tá? Então, aprenda mais sobre si. Essa é uma forma também de combater isso. Aprenda mais sobre si, tá? E não tome as decisões pelo que pode ser, pelo que você acha que é. Sim, pelo que é. Pelo que você descobriu, pelo que você sabe, não pelo que pode ser, pelo que você acha. Tá? E aí eu escrevi uma frase aqui, mas deixa eu ver se eu tá organizado aqui para ler para vocês ou se eu tenho que elaborar um pouco mais ela, porque às vezes eu escrevo, cara, depois eu tenho dificuldade de entender o raciocínio que eu escrevi aqui. Porque está associado a essa questão do preconceito, está associado a um ataque daquilo que é novo, que é diferente, que é distante. Seja conhecimento, seja grupo, seja qualquer coisa. Okay? Então é o medo do diferente, a gente tem que associar isso. Então por que eu estou com medo dessa situação? Para que eu estou com medo dessa outra pessoa? Para que eu estou querendo atacar, ou me defender, excluir, ou me distanciar, qualquer coisa do tipo. Tá? Ok. Então isso aqui não está associado à frase, a frase está aqui. Que dificuldade para entender, meu Deus. Então vamos lá. O diferente é tudo aquilo que não é eu, né? Sempre é o outro que está distante. E isso faz eu atacar. Ok? Então é o seguinte. Só ataca ou tem medo do diferente quem não tem segurança de si mesmo. Ou seja, só tem preconceito, só tem medo e ataca o diferente que não tem segurança de si mesmo, de suas crenças, de suas convicções, de sua identidade, dos seus valores, da sua capacidade. Então é o seguinte, se você ataca, se distancia e tem medo do diferente, fortaleça a sua autoimagem, tenha clareza da força das suas crenças, tenha clareza das suas convicções, da sua identidade, dos seus valores e das suas capacidades. Assim você não ficará inseguro a ponto de ter preconcepções e atacar ninguém ou nada. Então tenha mais clareza e confiança de si. Preconceito, na sua essência, não deixa de ser uma dificuldade de estima, da sua autovisão, da sua autoestima. Pode ver que pessoas muito bem resolvidas, seguras de si, das suas convicções, dos seus valores, da sua identidade, das suas crenças, das suas, eu já falei capacidades, né? Esse tipo de pessoa são as pessoas mais tolerantes, as pessoas que não têm preconcepções. Ela sabe que sabe que não sabe. O que ela sabe, ela prega, ela fala, ela demonstra e defende. Aquilo que ela não sabe, ela tira suas preconcepções, naturalmente, com base no que ela tem de conhecimento, mas emite opiniões relativas, sem ser categóricas, mas está aberto para aprender, para se posicionar. Evita ofender, atacar e se fechar. O preconceito está ligado a dificuldade, a medo, a dificuldade de autoestima, a fragilidade e insegurança. Pode ter certeza disso. Então, se você vê uma pessoa preconceituosa, bravejando, mostrando muito blá blá blá, seja sobre ela ou sobre qualquer outra coisa, você já entendeu que essas generalizações, esses ataques, julgamentos que são verbalizados como reais, sendo frutos de, na verdade, de imaginações, pode possivelmente estar associado a uma dificuldade de estima, falta de clareza de crenças, identidade, valores, capacidades. É uma insegurança. Parece seguro para se defender. Ok? Então hoje é isso. Reflita sobre essa situação, sobre esse preconceito que você possa estar tendo e seja uma pessoa mais humilde, mais empática e gentil com você, com os temas que fogem do seu interesse, da sua realidade, e com grupos e pessoas
também. Respeitar, nem sempre é concordar, gostar e nem apoiar. É simplesmente não atacar. Tá bom? Não precisa atacar. E às vezes esse ataque que você direciona para o outro pode ser uma projeção do ataque para sua própria incompetência, para sua própria insegurança, para sua própria fraqueza, para seus próprios defeitos. Então seja agressivo e ataque as coisas que te impedem de te transformar, de se abrir, de ser uma pessoa melhor. Tá bom? Então fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. A gente se vê semana que vem na próxima live e até mais. Tchau, tchau.